Na masmorra, um aventureiro perguntou a Bel se ele se vingaria de seu companheiro morto. O aventureiro estava segurando sua companheira morta, uma aventureira, em suas mãos. O aventureiro e seu grupo olharam para a passagem onde os dois olhos se encaravam. Bel presumiu que eles haviam se deparado com uma situação irregular na masmorra e tentado escapar, momento em que o grupo de Bel os ajudou a fugir. O aventureiro sabia que estava errado em guardar rancor contra o monstro, mas mesmo assim implorou para que Bel o derrotasse. Naquele momento, Bel percebeu que era a primeira vez que via um aventureiro morrer, deixando sua mente em branco. No entanto, ele sabia que tinha que derrotar o monstro, e como Lily e o Elf assistindo, ele correu para enfrentar o monstro. Por causa da masmorra, inúmeras pessoas morreram em horário. No entanto, se olharmos do ponto de vista dos monstros, eles estavam sendo massacrados apenas pela ganância dos aventureiros, embora os humanos se recusassem a admitir isso. Seria assumido que pelo menos os deuses pensariam nisso. Tudo foi decidido no momento em que os monstros apareceram na masmorra e começaram a atacar o mundo inferior. Se toda a dor fosse causada pelos monstros que saíam da masmorra, Ais tendia a acreditar que os monstros deveriam suportar o ódio e a raiva das pessoas. Na área escura, ao seu redor, Ais ouviu vozes. Algumas pareciam vozes de pessoas que ela conhecia, enquanto outras que ela não conhecia. Incontáveis mãos se estenderam da escuridão enquanto implorava ela. Ela sabia que eram as vozes dos que já haviam passado e também os desejos dos que estavam no futuro. Uma jovem Ais olhou para a palma da mão e balançou a cabeça lentamente. Assim como os outros fizeram antes, ela decidiu mostrar sua determinação por meio de sua arma. No momento em que seu sonho terminou e Ais acordou, olhando ao redor, ela percebeu que tinha adormecido em seu próprio quarto após retornar de uma manutenção de sua arma. Vendo desesperada e uma toalha de rosto, ela se lembrou das memórias de seu sonho. Ela lembrou que havia aceitado aquelas mãos como se isso fosse tudo que ela soubesse fazer. Ais se levantou da cama, colocou desesperado de volta na bainha e estava prestes a fechar a janela quando percebeu que o horário estava escuro. Depois de olhar a cidade por alguns momentos, ela percebeu que era Elegia, o que a levou a acreditar que essa era a razão de seu sonho. Bel e os outros voltaram à superfície assim que o monstro foi morto. Apesar de ter matado o monstro, ele não tinha a sensação de ter se vingado ou a sensação de uma missão. Ele acreditava que queria impedir que ocorresse mais tristeza. Assim que derrotou o monstro, o aventureiro que o convidou agradeceu com o rosto coberto de lágrimas. No caminho de volta para a superfície, a família Este ajudou os aventureiros a carregar o corpo da aventureira morta para a superfície. Quando chegaram à superfície, o aventureiro sentou-se ao lado do corpo e parou de se mover. Alguns aventureiros que passam lançam olhares de várias emoções em sua direção. Eventualmente, Lily e o Elf encorajaram Bel a deixar o corpo, pois não havia mais nada que pudessem fazer. Quando eles saíram da Babel, Bel notou decorações em todo o Central Park. Pilares de madeira foram erguidos e em toda a área com cordas amarradas entre eles para pendurar estandartes e flores. Além disso, todas as lâmpadas de pedras mágicas foram desligadas e pequenas velas estavam sendo usadas em seu lugar. Lily e o Elf lembraram que o dia era Elegia, fazendo com que um Bel confuso perguntasse do que se tratava. Os dois explicaram a ele que Elegia era um dia de luto por heróis mortos que lutaram contra monstros nos tempos antigos, e também era uma celebração para elogiar os esforços desses heróis. Enquanto Bel observava, Lily acrescentou que as pessoas vestidas de branco iriam visitar cada um dos monumentos dos heróis, finalmente voltando ao Central Park para cantar elegias. O Elegia continuaria até o amanhecer do dia seguinte. As velas representavam as noites escuras que os heróis viveram, e ao contrário de qualquer outro dia, a cidade estava estranhamente quieta. Alguns momentos se passaram antes que Lily acrescentasse que Elegia também era um momento para lembrar aqueles que morreram na masmorra. Depois de pensar sobre isso, Bel voltou para os aventureiros, imaginando o que eles achavam disso. Vendo a luz das velas, Ais deixou a família Locke para caminhar, preocupada com o sonho que ela teve antes. Em vez das roupas habituais, ela usava uma peça única branca e prendia o cabelo na nuca. Caminhando ao longo da rua contra o fluxo das pessoas, as luzes a fizeram lembrar os rostos daqueles quem ela se separou, alguns dos quais eram membros da família Locke. Lembrar-se de suas mortes trouxe de volta a dor que ela sentiu quando morreram. Embora algumas pessoas possam pensar que os aventureiros deveriam deixar a masmorra se estivessem com medo de perder outros, Ais sabia que não era tão simples assim.
Ela tinha um motivo pelo qual precisava lutar, e embora possa haver ambições ou desejos envolvidos, os aventureiros eram confiáveis. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, várias crianças vieram correndo até ela. As crianças estavam animadas por estarem conversando com a princesa da espada, até que uma criança meia-elfa pediu a Ais para derrotar o dragão negro de um molho. Assim que as crianças foram embora, Ais refletiu sobre o que lhe pediram para fazer. Ela sabia que os aventureiros tinham a responsabilidade de matar o dragão, que era perigoso o suficiente para ser conhecido como o Fim Vivo. Neste momento, o som das elegias chegava aos seus ouvidos, fazendo-a lembrar que o mundo ansiava por um herói. Relembrando as expressões esperançosas das crianças, ela comentou que tinha medo de olhar para as crianças e ouvir as elegias fez seu coração doer por dentro. Ais tinha seu próprio desejo, algo diferente do que o mundo desejava. Ela sabia que quando chegasse a hora, ela lutaria por seu próprio rancor pessoal, terminando como uma marionete tola ligada ao seu próprio desejo, em vez de uma heroína para o povo. Ais silenciosamente disse a si mesma que não poderia ser a heroína de ninguém. Ouvindo as elegias, Bel parou, fazendo Lili perguntar se algo estava errado. Bel destacou que os deuses também cantavam, observando as canções de Loki, Freya, Ganesha, Hermes e Hestia. Ouvir as canções fez com que ele se lembrasse das várias coisas que seu avô lhe contara sobre a masmorra. Ele pensou que finalmente entendeu as palavras que seu avô lhe disse. Bel expressou seu desejo de se tornar um herói, mas também sentiu tristeza. A menina decidiu oferecer flores para não se perder de vista, enquanto o menino resolveu oferecer flores para relembrar os acontecimentos ocorridos durante a elegia. Mais tarde, com o nascer do sol, Bel visitou o primeiro cemitério para oferecer flores no túmulo de Célia. Quando a família Hestia o visitou mais cedo, Edgar o informou que ela já havia sido enterrada. A visão das inúmeras sepulturas brancas o fez pensar profundamente sobre a morte. Depois de deixar flores que comprou em uma certa floricultura, Bel lembrou que era a segunda vez que visitava o primeiro cemitério. A primeira vez que visitava uma lápide preta nos fundos do cemitério. Caminhando para a parte de trás, ele reconheceu Ais parada ali sozinho. Sentindo sua presença, Ais se virou para encará-lo, embora Bel tenha pensado ter visto lágrimas em seus olhos. Depois de uma breve conversa, o silêncio passou entre eles antes de ela sair. Depois que ela saiu, Bel se aproximou do monumento negro que estava em memória dos heróis antigos. Ele caminhou até o monumento mais distante na parte de trás, notando que ela estava em frente a um monumento ao herói Albert. Ao ler o nome de Albert, ele imediatamente se lembrou dos vários nomes pelos quais ele havia se referido, lembrando-se finalmente de seu pseudônimo, o rei mercenário Waldstein. Bel notou a semelhança entre o nome Waldstein e Wallenstein, com a suspeita crescente em seu coração de que Ais poderia ter alguma conexão com Albert. Bel se virou e viu Ais desaparecer na névoa da manhã.